Irmãos, quantas vezes você foi pegar a Bíblia? Eu sei que algum de nós, em algum momento da nossa vida cristã, passou por isso. Que você diz assim, eu vou ler a Bíblia, vou ler um texto aqui, você abre assim aleatoriamente e cai numa genealogia. Já aconteceu isso com você? E aí você vira a página assim, não, esse texto não, e pula para o outro. Porque você fica se perguntando, por que teria importância você ler uma página inteira de genealogia, de nomes que se apresentam na Bíblia? Pois é, essa madrugada, eu, na verdade, nem era o sermão que eu ia pregar hoje de manhã, mas eu fui impactado lendo uma genealogia. Eu abri o Evangelho de Mateus e comecei a olhá-lo capítulo por capítulo, a partir do primeiro domingo de dezembro, no dia 3 de dezembro, fecha tudo, por favor. No dia 3 de dezembro, começa o primeiro domingo do Advento. Veja, nós já estamos no Natal e o Advento, nossa celebração de Natal, ela não acontece apenas no dia 25, ela acontece a partir dos 4 domingos que antecedem o Natal, e nós colocamos aqui a coroa do Advento, onde a cada domingo uma das suas lâmpadas se acendem, para que nós possamos ir anunciando a vinda, a chegada do Senhor, e nós fazemos isso olhando não para o Natal, mas olhando a esperança de que Ele vem, de que Ele virá. E o Advento, ele é o caminhar dessa esperança sendo marcada no calendário litúrgico da igreja cristã. E nós teremos a cada domingo uma mensagem a respeito desta temática do Advento, da vinda do Senhor, de prepararmos o coração para receber o nosso Salvador. E dentro dessa dinâmica, eu começava hoje a olhar os textos e eu falei assim, vamos começar, né? Afinal de contas, se o Natal já começou na Líder Magazine, a gente pode começar ele antes também. Então, nós vamos, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 1, ler o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É o que está escrito no primeiro verso. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Na tela estará a tradução equivalente a que eu estou lendo, que é a Nova Almeida, viu? Diz assim, capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E assim começa. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. O que está acontecendo comigo? A mesma coisa que aconteceu enquanto eu lia de madrugada. Como é que alguém se emociona lendo a genealogia? E Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Ruth. Raabe. E Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.
Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Talvez você se pergunte, de novo eu digo, como a gente se emociona lendo uma genealogia? A pergunta que eu quero fazer a você é: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E se você consegue enxergar o seu nome escrito na história de Deus, se você consegue enxergar o seu nome escrito numa genealogia, onde Jesus vindo passa necessariamente pela sua existência, passa pela sua vida. Se você conseguisse enxergar essa história sendo contada muitas e muitas vezes, talvez nós pudéssemos ver a genealogia de um povo cuja existência viabilizou, a partir dos seus nomes e das suas histórias, a vinda do reino de Deus. E quando eu me emociono lendo esse texto, é porque logo que eu comecei a ler, no versículo 2 eu li que Isaac gerou Jacó. Mas Jacó não era o nome para estar escrito aqui. O nome para estar escrito aqui era Esaú. Ele era o primogênito. Ele nasceu primeiro. Ele tinha o direito, a herança e a bênção de Isaac. Mas por que está o nome de Jacó aqui? Sendo Jacó uma pessoa que não revelou no começo da sua história os feitos mais nobres ou mais louváveis. Porque este moço que mentiu para o seu pai, que enganou seu irmão, porque o seu nome está na história de Jesus, porque uma história tão santa e tão sagrada está escrita com o nome de Jacó. Porque uma história tão santa e sagrada está escrita com o seu nome, com o meu nome? O apóstolo Paulo responde a esta pergunta na carta aos Romanos, no capítulo 9, e também no capítulo 10, quando ele diz: foi porque Deus escolheu Jacó. E não tem a ver com os méritos de Jacó, e não tem a ver com nada de nobre que ele tenha feito para merecer este lugar. Mas foi porque o Senhor, na sua soberania, decidiu que escreveria a sua história através do nome de Jacó. Deus escolheu aquele que era o segundo, o que não tinha direitos, o que não era reconhecido, o que não tinha os méritos, o que não tinha o reconhecimento. Ele não era o primeiro da fila, ele não era o mais capacitado, ele não era o mais hábil dos filhos de Isaac. Esaú, seu irmão, era dotado de força, caçador, exímio caçador, um homem valente, guerreiro, capaz de sobreviver ao deserto. Este era Esaú. E quem era Jacó? Um moço que vivia nas tendas de sua mãe, se sentindo relegado ao segundo plano da história da sua família. Mas ele não sabia que ele jamais houvera sido o segundo, o esquecido, o relegado. O apóstolo Paulo diz que Deus escolheu Jacó quando ele ainda estava no ventre da sua mãe.
Portanto, o que eu quero dizer a você é que não importa como a sua história se deu, depois que você nasceu até hoje, o que eu sei é que se Deus te escolheu para fazer parte da sua história, o seu nome estará escrito na história de Deus e do reino de Deus. E se você julga que o seu nome não é digno deste lugar, Deus pode fazer com você o que fez com Jacó. Ele muda o seu nome, se for o caso, para que você saiba que você não é um usurpador, porque você tem direito, que você é o príncipe do Senhor. Aleluia! O segundo virou o primeiro. O nome Israel significa o principal. Deus chamou este moço e disse: você é o primeiro, você é o principal. E por quê? Porque ele é o último biscoito traquinas do pacotinho de Deus? Não, porque simplesmente Deus quis. Eu não sei quais são as razões de Deus, mas eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, está escrito na história de Deus, e ele está escrito lá, porque Deus quis. Aleluia! E não depende de mim, e não depende do que tem acontecido na sua história e na sua vida, e não depende dos erros que você fez, ou dos acertos que conseguiu lograr na sua vida, porque como diz o texto, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus, que determinou sobre a sua vida que você pertence a Ele. Aleluia! E eu continuo caminhando, e logo no versículo 3 eu encontro o texto me dizendo que Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Esse é o texto que mais me emociona. Porque Pérez é um moço que nasceu de uma história toda torta. Sabe aquele tipo de história que você diz, não tem como dar certo uma família dessa gerar uma pessoa, um ser humano saudável. Não tem como uma família que passou por tanto sofrimento ou por questões tão importantes possa se tornar uma família que nós podemos olhar no futuro e dizer: eita, família abençoada de Deus. Este texto me emociona, porque não importa qual é a história ou qual é a tragédia da tua casa, do teu lar, se você nunca conheceu seus pais ou seu pai, se você nunca teve relações de afeto, se seus pais se divorciaram, se a sua mãe morreu, se você cresceu num lugar hostil, o que eu sei é que quando eu abro o livro de Ruth, que vai aparecer um pouquinho na frente aqui na nossa genealogia, quando eu abro o livro de Ruth, e quando Ruth se casa com Boaz, a cidade se reúne em torno deles e proclamam uma bênção. E a bênção que a cidade proclama sobre Ruth e Boaz é a seguinte: que Deus abençoe a sua casa, que ela seja abençoada como a casa de Pérez, filho de Judá e Tamar, e que a sua prole seja bendita como a prole de Pérez foi. Quando eu li esse texto na Bíblia e que ele significou algo para mim pela primeira vez, eu voltei à história e eu fui lá atrás, na história de Judá. E eu encontrei uma história terrível. Encontrei a história de uma moça chamada Tamar que casou com um dos filhos de Judá. E este moço morreu. E a lei do levirato dizia que ela deveria ser dada como esposa ao outro filho de Judá, para que ele assumisse a mulher de seu irmão e perpetuasse o nome de seu irmão a partir da esposa de seu irmão. Acontece que o irmão mais novo do filho de Judá era muito jovem ainda, era uma criança.
Judá então chama Tamar e diz assim: eu não tenho como te dar em casamento a esse menino. Volta para a casa dos teus pais, porque quando ele tiver idade para casar, eu chamo você de volta e vocês se casam. E ela foi. E o tempo foi passando. E ela foi envelhecendo. E um dia chega a notícia que aquele filho de Judá estava casando com uma outra mulher. Que Judá não estava honrando o pacto, estava quebrando inclusive a lei judaica do levirato. E avisam isso para Tamar. E Tamar então corre para lá. E ela monta uma estratégia na sua cabeça. Ela se veste como as prostitutas da cidade. Ela se coloca à beira da rua, espera Judá beber até estar alegre. E quando ele voltava para casa, ela o aborda no caminho. E Judá, esse cara cujo nome está na história do Cristo. E Jesus é aquele que é da tribo de Judá. Esse cara usa uma mulher e o corpo dela como objeto do seu prazer, bêbado naquela noite. E pela manhã ele não tem dinheiro para pagar os serviços daquela prostituta que era a sua nora. E ele, bêbado que estava, não conseguiu reconhecê-la. Escuro ainda, querendo ir embora sem que ninguém o visse. Ele diz: não tenho dinheiro. Ela diz assim: tranquilo, deixa a tua capa aqui, deixa o teu bordão. Quando você tiver dinheiro, você volta, me paga que eu te devolvo. E Judá vai para casa. E chega a notícia, meses depois: tua nora quebrou a lei. Tua nora traiu a honra do teu filho e da família. Está grávida. E Judá chama ela. O que aconteceria com Tamar? Seria apedrejada por adultério. E ele chama Tamar para o seu julgamento. E ele faz a pergunta que ela esperava que ele fizesse: quem é o pai dessa criança? Ela pega os objetos de Judá e diz assim: o dono desse negócio aqui. E ele reconhece que aqueles objetos são seus. O que eu mais acho interessante nessa história é que ela engravidou a ponto de todos perceberem que ela estava grávida, e ele não voltou para pagar os serviços dela. Ele a usou e a jogou fora. E quando ela revela isso para ele, ele cai em si. Acolhe Tamar, assume seu filho, e a gente canta que Jesus é o leão da tribo de Judá, filho de Pérez, filho de Tamar, de uma história toda torta, de uma história que as mulheres aqui certamente estão com o estômago embrulhado da atitude deste homem. Mas o nome deste cara, o nome desta mulher e o nome do filho deles está na história. E mais do que isso, este menino não carregou traumas, este menino não carregou sofrimentos, este menino não carregou uma vida amargurada devido à sua origem, devido à tragédia do modo como ele foi concebido. O fato é que em dado momento na história da Bíblia, a palavra diz que não havia família tão abençoada como a família de Pérez, ao ponto disso se tornar uma bênção a ser ministrada sobre outras famílias. Eu abençoo você e eu declaro que a sua casa seja tão feliz como a casa de Pérez, filho de Tamar. Irmãos, não permita que nada que tenha acontecido na sua história, na sua infância, na sua criação, no seu lar, na sua casa, determine quem você é, se você pode ou não ser feliz. Mude a história da sua vida, seja feliz, porque não importa. Tamar, ela gerou um filho que nasceu desta história que eu contei para vocês, mas esse moço está na história do Filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele decidiu que ele não ia viver permitindo que o seu passado determinasse o seu futuro.
país que você nasceu, a cidade que você nasceu, o lugar que você nasceu, o bairro que você cresceu, o lar que você foi criado, o pai alcoólatra, a mãe ausente, o pai violento, todas essas coisas certamente impactaram muito a sua vida. Mas nada disso pode determinar o seu futuro. Nada disso pode determinar o seu futuro. Eu imagino Pérez brincando na rua e os meninos zombando dele, dizendo que ele era filho de prostituta. Eu imagino esse menino na escola. Que tipo de ofensas ele sofria? Eu imagino como a família dele era olhada e tratada pelos vizinhos a partir de uma história tão terrível, tão imoral. Era para a gente encontrar um adulto quebrado, destruído, mas encontramos um homem feliz, abençoado, e o nome dele está na história de Deus. Você precisa escolher onde você quer ver escrito o seu nome, de que história a sua vida fará parte. E você precisa decidir se vai viver preso ao seu passado ou se vai construir um futuro que alegre o coração de Deus. E a história continua. E Pérez gerou Esrom, estou no final do verso 3, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Sabe, num tempo onde Israel estava entrando na terra prometida, chegaram na cidade de Jericó. A cidade daquele tempo não era um lugar onde todos moravam. Eu e você moramos na cidade do Rio de Janeiro. A cidade naquele tempo era o lugar onde moravam as famílias nobres, as mais abastadas, as que eram, na verdade, dono da terra, dono das armas, dono do exército, e que controlavam a região. Os camponeses viviam no campo, pastores, agricultores, viviam nas suas vidas simples e, na maioria das vezes, oprimidos pelos impostos e por ter que plantar, colher, cuidar, cultivar, para suprir a ganância da riqueza, não só daqueles homens que moravam na cidade, mas também quase a totalidade daquilo que eles plantavam, colhiam, ou dos animais que cultivavam, era dada como tributos às nações poderosas para que pudesse garantir a paz daquela região. Ou seja, as pessoas pobres e simples, a elas não sobrava quase nada. E quando a gente ouve dizer que Israel cercou a cidade de Jericó, não imagine que a gente está olhando ali para dentro, para gente simples, para gente pobre, para gente inocente, para gente que está ali tentando sobreviver. Não, ali está representada na cidade de Jericó exatamente toda a força opressora e perversa que gerava miséria e pobreza a toda a gente daquela terra. E os excluídos que não tinham lugar na cidade, os marginalizados que não tinham lugar na cidade e nem tinham condições de viver uma vida livre no campo, de ter a sua terra e plantar, viviam de serviços marginais nas muralhas da cidade. E este era o caso de uma prostituta chamada Raabe. E Deus deu uma ordem a Israel, para que quando ele encontrasse esta gente perversa, que não deixasse ninguém, porque qualquer um que sobrasse, e a gente precisa entender e ler essa história à luz de um contexto tribal. Não adianta a gente querer ler essa história com a ética do século 21.
Apesar que na ética do século XXI, também tem gente que extermina outros povos em nome de Deus, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Porque aquela gente representava a opressão. No muro daquela cidade, uma mulher prostituta, que nem podia viver dignamente dentro, nem podia viver dignamente fora. Ela estava nos muros da cidade porque ela não era bem-vinda em nenhum lugar. Na verdade, ela não tinha lugar. Ela está no muro porque ela nem pode entrar, nem pode sair. E existem pessoas que vivem as suas vidas exatamente neste muro. Num lugar da existência onde não há saída. Onde não há futuro, não há passado. E o presente é só a tentativa de sobreviver mais um dia. Raabe é esta mulher, estrangeira, pecadora, pagã. Não era parte da aliança daqueles que eram conhecidos como filhos de Abraão. Aquela terra, em tese, na letra fria da teologia, não pertenceria a ela não tinha direito a ela. Israel recebeu por herança aquela terra e por isso varria os povos na medida em que entrava Palestina dentro. Mas quando eles mandam espias entrar na cidade, eles são acolhidos por Raabe. E ela esconde os espias na sua casa. E depois dá fuga a eles, e eles fazem um pacto com ela. Que quando a cidade ruísse, que ela seria salva. Ela não morreria com os moradores da cidade. E para que qualquer um dos soldados de Israel pudesse saber que ela tinha este pacto com eles, mandaram que ela amarrasse um pano vermelho, uma fita vermelha na sua janela. E as muralhas ruíram. E uma mulher foi salva da cidade de Jericó, cujo nome é Raabe, por uma marca vermelha na sua janela, que remetia à mesma marca vermelha que salvou todos os judeus e os hebreus no Egito quando a morte passou na última das pragas. A mesma marca vermelha, lá feita com sangue, aqui feita com uma fita, e no seu coração marcado com o sangue de Jesus, declara que não importa de onde você venha, quem você seja, você tem direito a uma herança que nós parecíamos não ter direito, mas Ele nos deu acesso a esta herança pelo seu sangue derramado por nós. Aleluia! E aí Raabe se torna um modelo de cada um de nós. Pedro diz na sua carta: vocês que não eram povo, agora vocês são povo de Deus. Vocês que não eram escolhidos, agora vocês são nação escolhida. Vocês que eram os prostitutos e prostitutas da terra, agora vocês são geração santa de Deus. Aleluia! E esta mulher, Raabe, olha o que o texto diz, continua lendo. Olha o que o texto diz. Raabe gerou Boaz, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Fazendo as contas direitinho, ela é o quê? Tataravó de Davi, é isso? Raabe é a tataravó de Davi. E você reparou uma coisa? Que em toda esta genealogia aparece o homem que gerou o seu filho, o homem que gerou o seu filho, o homem que gerou o seu filho. Mas 3 mulheres aparecem nessa história, ou melhor, 4. Tamar, Raabe, Rute e Maria. Numa história onde só aparecem homens, 4 mulheres são destacadas. E eu vou focar nas 3 primeiras.
Uma que se prostituiu, a outra prostituta, e a outra uma moabita pagã, que seduziu um cara bêbado debaixo do lençol. Deus tem um jeito muito estranho de escrever a sua história, porque a história de Deus ela é feita com os improváveis. Aleluia! A história de Deus é feita com os improváveis. Por isso, irmãos, que você precisa olhar para a sua vida e entender que há um milagre acontecendo na sua história. Porque a história de Deus é feita com gente improvável, com gente estranha, com gente errante, com gente que falhou, com gente que fracassou, com gente que caiu, com gente que tropeçou, com gente que se sujou, com gente que ninguém acreditava que poderia ser alguma coisa. Mas a história de Deus ela é escrita com os improváveis. E o texto, depois de falar de Raabe, diz exatamente que aparece Ruth nessa história. E quando Noemi, sua sogra viúva, vendo Ruth viúva, disse: vai embora, volta para a casa dos seus pais. Eu não vou te obrigar a ficar debaixo de um compromisso, de um juramento. E Ruth olha para Noemi e diz assim: de jeito nenhum. Para onde tu fores eu irei, onde tu repousares eu repousarei. O teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. E Ruth está aqui, na história de Davi, na história de Jesus. A única coisa que você precisa fazer para fazer parte dessa história é entender que Deus te dá uma nova identidade. O teu Deus agora é o meu Deus, o teu povo agora é o meu povo. Sabe o que Ruth está dizendo? Eu era moabita, nasci moabita, e durante muito tempo eu achei que para fazer parte do povo de Deus era preciso ser israelita. Mas o Senhor está dizendo que Ele não é Deus de uma etnia, não é Deus de uma raça, não é Deus de uma religião. Ele é Deus de todo aquele cujo coração o reconhece como Senhor. E se você quer que o seu nome faça parte da história de Deus, reconheça que este Deus é também o teu Deus. E continuando a história, diz que Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e aparece outra mulher, esqueci dela, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi, irmãos, cuja mãe foi aquela. Olha que coisa interessante, eu acho fantástico esse texto, porque é como se fosse um de nós olhando uma pessoa e dizendo assim: aquela mulher? Você é filho de quem? Daquela mulher? Você é filho de quem? Daquele homem? Você é crente daquela igreja? Ai, nós presbiterianos recebemos muito esses comentários. Daquela igreja. Aquela mulher. Aquela mulher que está tão marcada que o texto não falou o nome dela, se referiu a ela como aquela mulher. Aquela mulher que Davi tomou para si, adulterou com ela e ela engravidou, e quando ele descobriu que ela estava grávida, ele faz uma trama para que ela se deitasse com o marido, para que o marido pensasse que o filho era dele, e Urias se recusou porque ele estava em guerra, e um dos pactos dos homens, dos soldados de guerra, é que eles não se misturariam sexualmente com nenhuma mulher enquanto estivessem lutando as suas batalhas. Urias se recusa a deitar com ela. Davi manda uma carta para o general na frente da batalha, para colocar Urias na primeira frente. Ou seja, Davi disse o seguinte para o comandante do 18º: pega um cara, veste ele de PM, bonitinho, com a farda, e manda ele entrar na chacrinha de peito aberto.
Urias foi morto. E aquele filho que Betseba gerou, o Senhor, pela boca do profeta Natã, disse: ele não vai sobreviver, por causa do teu pecado, Davi. E Davi orou, jejuou, chorou, clamou, ficou de cara no chão, vestido de saco, com cinzas na cabeça, em jejum, na entrada do palácio, e todo mundo passava para lá e para cá, e Davi lá, com a cara no chão, não comia, não falava com ninguém, só chorava e só orava, e pedindo misericórdia de Deus. O menino nasceu e morreu, como o profeta havia dito. E Davi se levantou, tomou um banho, se lavou, e as pessoas disseram: o que aconteceu? Ele disse assim: enquanto o menino estava vivo, eu tinha esperança que Deus pudesse salvá-lo. Agora ele se foi, e a única coisa que eu posso fazer, escuta isso, é ir ao encontro dele. O que aconteceu na sua vida, aconteceu. Você não tem como desfazer os erros que você cometeu. O que você pode fazer é levantar, se lavar, olhar para frente e dizer: eu vou seguir a vida. Eu vou seguir a vida. Só que agora tem uma mulher cujo marido está morto, que ela está marcada como uma mulher adúltera, agora tem um rei adúltero, agora tem um homem pecador, tem uma história destruída. Destruída para quem? Não para Deus. Nós religiosos temos o hábito de colocar um ponto final na história das pessoas quando elas erram. A nossa moralidade, o nosso dogmatismo encerra debaixo de uma condenação, de uma maldição para sempre. Alguém cujo casamento fracassou, cuja vida não deu certo, cujo pecado é um erro moral grave. A gente coloca pontos finais na história dessas pessoas. Esta semana eu fiquei muito feliz, viu? Porque eu recebi um vídeo do pastor, ex-pastor da Igreja Batista Betânia, Neil Barreto. Ele cometeu algo muito grave. Ele engravidou uma mulher da igreja, teve um filho com ela, manteve isso em segredo muito tempo. Foi uma história terrível. Naturalmente, deixou de ser pastor, saiu, foi afastado de tudo, está fora da igreja. Mas recebi um vídeo dele dizendo o seguinte: eu podia permitir que os meus erros me definissem, mas eles não são um ponto final da minha vida. Eu não sou mais pastor, não pastoreio mais uma igreja, mas voltei à minha formação original, está clinicando como psicólogo, abençoando vidas, e certamente muitas vidas serão abençoadas pela vida deste homem. Quando o meu casamento entrou em crise, quando nós quase nos separamos há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, eu e Margarete, a pessoa mais improvável foi quem nos pastoreou, abençoou a nossa vida, um pastor divorciado e recasado. Foi ele que nos pastoreou, foi ele que foi instrumento de Deus. Que autoridade teria, segundo a ótica dos religiosos, um homem cujo casamento fracassou para cuidar de outros casamentos? Que autoridade teria este homem? A autoridade que ele tem é aquela de um Deus que não coloca um ponto final na história das pessoas e não encerra a vida delas nos seus erros. E o texto diz assim: e Davi voltou a se deitar com Betseba, e gerou nela um filho, e colocou o nome dele de Salomão, e Deus o amou. Olha que lindo isso! E Deus o amou. Não importa o erro que você fez, levanta, não é um ponto final na sua história. A graça de Deus te dá a chance de reconstruir a sua vida, e Deus vai amar a sua história e o que você fizer a partir de hoje. Aleluia! Se Deus odeia o pecado que você cometeu, Ele ama tudo aquilo que você pode fazer pela graça e pela misericórdia que te levanta e que te sustenta. E para a gente terminar, o último fragmento que eu quero ler com vocês está no verso 11. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no templo do exílio na Babilônia.
Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Olha que isso. Esse é o fragmento que me impacta muito. Porque muitas vezes nós acreditamos que nós precisamos das condições propícias para que nós possamos fazer a nossa vida seguir em frente. Que a gente precisa das condições adequadas para que os nossos planos e os nossos projetos caminhem. Que a gente só vai poder ser feliz se todas as variáveis desconfortáveis da nossa vida estiverem harmonizadas. E quando eu ouço que Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia, entenda, todas as pessoas que faziam parte de alguma família significativa, elas foram levadas cativas para a Babilônia. E lá na Babilônia havia Eu quase falei do coach, mas eu não vou falar não, já bati muito nele semana passada, deixa quieto. Lá na Babilônia havia uns caras que vinham com esse discurso, que dizendo, tudo vai dar certo, tudo vai se acertar, tudo vai se ajustar, vocês vão conseguir, vocês vão voltar para Jerusalém, vocês vão voltar e vão ser felizes, Deus vai resgatar vocês, Deus está... E aí Jeremias, capítulo 29 do profeta Jeremias escreve uma carta dizendo assim, o Senhor diz a vocês, que esses profetas que dizem que vocês vão voltar para Jerusalém, eles mentem, não falam em meu nome. No tempo que eu quiser libertar vocês, eu libertarei. Até lá, construam casas, plantem vinhas, casem seus filhos. Porque chega um determinado momento que os caras no cativeiro, o Salmo diz, às margens dos salgueiros, nos rios da Babilônia, nós penduramos as nossas harpas, os nossos instrumentos, e nós dizíamos, como nós cantaremos ao Senhor longe de Jerusalém? Como a gente pode ser feliz diante desse cenário? Como a gente pode celebrar com a vida tão difícil? Como a gente pode cultuar a Deus no meio do cativeiro? E aí o texto diz que a história desses homens e a história de Deus não parou, porque a vida estava vivendo um dos momentos mais difíceis que esses homens viveram. Um dos momentos mais traumáticos e envergonhados da história de Israel foi o cativeiro na Babilônia. E muitos se prostraram, e muitos penduraram os seus instrumentos. Os levitas pararam de cantar. Os homens pararam de viver, e as pessoas ficavam esperando que do céu viesse o resgate, que pudesse reconstruir a vida deles para que eles fossem felizes. Mas o texto diz que Josias gerou Jeconias e seus irmãos durante o exílio da Babilônia. Enquanto você está vivendo as lutas da sua vida, aí mesmo é o lugar de você continuar dando frutos para Deus. É aí que você precisa mostrar que o teu Deus não é o Deus dos montes, Ele também é o Deus dos vales. Que o teu Deus não é o Deus apenas da prosperidade, mas é Deus também na escassez. O teu Deus não é o Deus apenas da bonança, mas Ele é o Deus que também preside sobre as tempestades. O teu Deus não é o Deus apenas dos momentos felizes, mas nos momentos tristes, Ele também está controlando a sua vida. E é nessa hora que você não pode parar. Eu não estou bem, pastor, eu estou vivendo um problema. É nesta hora que você tem que florescer, é nessa hora que você tem que frutificar. E foi isso que Jeremias escreveu para eles: plantem vinhas, casem seus filhos, construam casas. A vida não parou porque vocês estão na Babilônia. A vida continua, e Deus não é Deus apenas de Jerusalém, Ele é Senhor de toda a terra. Aleluia. E como ele termina aquela carta? Eu é que sei, é o que está escrito lá na carta de Jeremias, o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Oh, louvado seja! É Deus que está no controle, meu irmão. O que ele diz para aquele povo é: eu é que sei, que vocês mal sabem que os filhos que vocês vão gerar no cativeiro, o nome deles estará na história de Jesus. Oh, aleluia! Os frutos que você gerar na dor, eles glorificarão a Deus e estarão escritos nos altos da eternidade. E
na semana que vem, eu vou falar sobre esse cidadão chamado José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eu termino te fazendo esta pergunta: qual é o seu nome? Se o seu nome estivesse escrito nesta lista, seria para vergonha ou para alegria? Que história o teu nome carregaria? Tamar não está aqui para ser lembrada como uma mulher que se prostituiu. Raabe não está aqui para ser lembrada como uma prostituta. Ruth não está aqui para ser lembrada como uma moabita pagã que adorava deuses falsos. Betseba não está aqui para ser lembrada como adúltera, cúmplice de um assassinato. Estas mulheres e estes nomes estão aqui para serem lembrados que Deus, Ele é soberano para transformar qualquer história num caso de sucesso. Aleluia! Creia no Senhor.